E agora a gente vai voltar a falar daquele caso da falsa médica que atendia ali no bairro da Jatiuca. Ela prestou um novo depoimento hoje e confessou que não tem diploma. Ivan Lemos está ao vivo para falar desse depoimento com a gente, porque ela já vinha atuando há muitos anos, não é isso, Ivan? Você sabe exatamente quanto tempo essa falsa médica atendeu pessoas aqui na capital alagoana? 9 anos, Bia. E ela atendia num consultório, num prédio em que vários outros médicos, vários médicos, na verdade, atendiam. Ela emitia, inclusive, receita médica, receituário médico. Ela prestou depoimento hoje de manhã aqui. Helenédia Rodrigues de Oliveira, de 44 anos, prestou depoimento aqui na delegacia da Jatiuca e confessou que nunca teve diploma. Sobre os detalhes desse depoimento, eu vou conversar agora com a delegada Lucimônica, que é quem investiga esse caso. Boa noite, doutora. Ela, inclusive, disse que chegou aí para o Rio Grande do Sul, mas que nunca tinha feito faculdade nenhuma, foi isso? Exatamente. Boa noite. Ela disse que tinha ido para o Rio Grande do Sul e disse para a família, inclusive, que tinha passado em 2 vestibulares, tanto na Federal do Rio Grande do Sul como em uma particular. Todos 2 é mentira, nunca passou em vestibular algum de medicina. E aí ela passou 6 anos viajando para o Rio Grande do Sul com a família, custeando essas viagens, dizendo que estava estudando medicina nesse período. Quando eu perguntei o que ela estava fazendo lá esse período todo, já que ela não estava estudando, ela disse que procurava alguns cursos gratuitos, mas que, na verdade, ela ficava em casa mesmo, na casa dela lá, sem fazer nada, lendo, enfim, passando o tempo. Passados 6 anos, 6 anos e meio, ela volta para Maceió de vez, dizendo-se já médica, dizendo para a família que já, e para todo mundo, que era especialista em nutrologia e especialista em oncologia metabólica. E aí essa família se junta, até ela pensou em fazer festa de formatura e tudo, se junta para poder montar o consultório dela, onde ela deveria atender as pessoas. Foi aí que ela foi para o Harmony, primeiramente no 7º andar, se juntou com a dentista e passou a atender, medicar, normal como se médica fosse. Depois elas tiveram uma questão lá de uma luz que ela tinha que pagar, ela vai para o 5º andar, já no consultório próprio dela, sozinha, onde ela, junto com a atendente, ela também contrata a atendente dela, que nós já tomamos o depoimento, ela passa a medicar. E aí ela fornece receita, ela lê os receituários, lê os exames, ela, enfim, faz toda a questão como se médica fosse. E alguns médicos que não sabiam, obviamente, que ela era médica, passam pacientes para esta senhora, para essa nutróloga, falsa nutróloga, até que a casa cai quando a polícia descobre tudo e ela se viu realmente numa situação onde ela não podia mais mentir, porque tudo já tinha sido constatado. A faculdade já tinha constatado, o CRM já tinha constatado. E o número, veja bem, quando eu perguntei, de onde você tirou esse número que não existe, 81 mil, sei lá das quantas? Ela disse, não, eu pesquisei se no Rio Grande do Sul havia algum médico com aquele número e como não havia, eu botei o número para mim. Aí eu disse, mas você também carimbava esse número como Alagoas? Ela, não, para minha família. Elas não entendem muito se é de Rio Grande do Sul, se é de Alagoas. Então eu fiz carimbo como de Alagoas fosse com o mesmo número que ela mesma criou para ela. Um número inexistente, como a gente também já havia provado antes. Ou seja, uma história assim surpreendente de uma fraude longa, de uma mentira sendo contada e vivida por muitos anos. Ela, inclusive, chegou a tentar uma outra universidade e depois desistiu, falando que não era o que ela queria, isso? Antes dessa história toda acontecer, ela conta que fez vestibular 2 vezes e não passou, e aí depois ela tentou fazer um período de farmácia, mas disse que não se sentiu à vontade com aquela faculdade. Depois ela fez uns 2 períodos de nutricionista, mas disse que também não era dela, porque na cabeça dela, o sonho dela era ser médica, ela tinha nascido para ser médica, e era isso que ela deveria ser. Ela demonstrava algum sentimento que era só pelo sonho? Qual a reação que ela tinha ao falar? São 2 pessoas diferentes que eu posso dizer que eu entrevistei, No primeiro, era uma pessoa, era a doutora Helenédia, que ela veio para cá com uma postura completamente diferente, imposta, bem arrumada. Hoje já veio a Helenédia, que já não era médica, numa postura completamente diferente. Arrependida, chorando, dizendo que se arrepende muito pela família, porque, afinal, ela conta que ninguém da família sabia disso. Então, quando caiu essa situação, caiu para todo mundo. Inclusive, todo mundo que ajudou ela, pensando que ela estava fazendo essa faculdade, essa universidade, por tantos anos. Então, é uma mentira muito longa que foi quebrada agora. Obviamente que os familiares vão colocá-la no tratamento psicológico, psiquiátrico, assim os advogados dela disseram, que ela vai fazer esse tratamento, porque é muito tempo dentro
e contando a mesma história mentirosa. 9 anos, né? Inclusive, a senhora falou que já ouviu uma pessoa que trabalhava com ela. Já ouvimos a pessoa que trabalhava com ela, disse que ela tinha, sim, alguns pacientes, não eram muitos pacientes, mas existia, sim. Ela alugou, custou R$ 2.200 esse aluguel, fora o condomínio, então tinha um valor que ela devia receber para poder pagar nesse condomínio e tudo, e esse aluguel. Já ouvimos essa senhora, agora vamos ouvir a dentista, o marido dela, vamos dar continuidade a essa investigação até concluir, mas agora também por estelionato. Não só pelo exercício legal da medicina. Ela agora vai responder o que já está bem claro por estelionato, até porque ela enganou a população do Maceió toda. Ela enganou os pacientes, ela enganou o pessoal do Harmony, que, aliás, o pessoal do Harmony, segundo as oitivas que eu tenho, disse que era uma pessoa maravilhosa, que a doutora era ótima, que todo mundo ficou consternado, como é que pode que a doutora não era doutora? E ela não era doutora. Ela enganou todo mundo. Sobre esse fato de enganar os pacientes dando receitas, ela chegou a falar alguma coisa em relação ao risco que ela estava expondo a esses pacientes? De jeito algum. Pelo que eu percebi, aí vai um pouco da minha percepção própria como investigadora, ela achava que ela estava fazendo bem o papel dela de médica. Na cabeça dela, ela estava fazendo bem o papel. Porque tanto que eu perguntei se alguma paciente tinha reclamado ou tinha ido lá para... Ela disse que não, que ela atendia sempre muito bem, ela era muito elogiada como médica. Quer dizer, tem toda uma questão aí que precisa ser trabalhada, né? A senhora disse que os advogados vão alegar problemas psiquiátricos, né? A senhora, enquanto delegada, o que a senhora pode perceber? Do meu caso, eu acredito que tem alguma coisa estranha aí, obviamente, é muito tempo numa mentira, mas também há a questão de enganar as pessoas, né? Porque na parte dela chegar aqui, ganhar dinheiro, iludir as pessoas, enganar, isso aconteceu. Então, o estelionato houve. Essa parte cabe aos advogados dela alegar e provar. A nossa parte da investigação cabe provar que houve fraude, que houve estelionato, que ela enganou, que houve mentira. Isso está mais do que comprovado. Tem algum número de pacientes que a senhora já ouviu ou que já identificou? Nós temos pacientes, nós estamos ouvindo alguns pacientes, nós pedimos também a relação dos pacientes todos que ela tinha para poder a gente ver quem são essas pessoas, porque essas pessoas foram enganadas, essas pessoas foram consultadas, tiveram exames, fizeram exames com uma pessoa que nem médica era, não tinha formação de médica. Então, é preciso que essas pessoas compareçam. Mais uma vez, eu peço que compareçam à delegacia. A gente segue tomando depoimentos. Esse caso não acabou. A gente está, na metade dele, assim, vamos dizer. Mais da metade, óbvio, mas já está bem adiantado. Mas ele segue, porque eu preciso concluir. Eu preciso ouvir esse marido dela, eu preciso ouvir essa dentista, eu preciso ouvir os médicos que passavam pacientes, eu preciso ouvir outras vítimas desse estelionato. Então, é preciso que a gente encerre esse ciclo. Obviamente que agora está mais fácil para a gente, porque a gente já tem a certeza, né, comprovada, inclusive pela própria confissão dela, até a gente já tinha, mas agora com a confissão isso facilita de fato esse encaminhamento de que foi uma fraude. Todo mundo foi enganado nessa história. A senhora disse então que ela confessou e ela se dispôs a passar essa lista de pacientes ou não? Na verdade, quem se dispôs a passar a lista de pacientes foi a funcionária dela. Não foi ela não, a funcionária dela que se dispôs. Doutora, quais os crimes, então, que ela vai responder? Estelionato? Exercício ilegal da medicina, porque ela realmente estava exercendo confirmadamente e legalmente a medicina, o estelionato, e obviamente que ao final da investigação a gente vai ver se existem outros crimes possíveis. Nós vamos analisar. Agora o dentista que a senhora deve ouvir ainda e mais outros profissionais ali. A dentista e outros profissionais da área médica, que inclusive passavam pacientes para ela, e obviamente a gente acredita que não sabiam de nada disso, acreditavam, como muita gente acreditou nesse estado, nessa Maceió, que ela era médica, até pela postura que ela tinha. Ela tinha uma rede social com 3.000 seguidores, onde ela disse que ela dava dicas de alimentação, de saúde, de metabolismo, como se médica fosse. Doutora, muito obrigado pelas informações ao vivo. Ela é Nédia de Oliveira, 44 anos, que dava dicas na internet, atendia pacientes sem médica ser, cobrava R$ 450 por consulta. E agora vai responder por esses crimes de estelionato e também por fraudar. A doutora Lucimônica está com informações aqui, apurando informações sobre um outro caso. Daqui a pouco a gente traz em primeira mão que informações são essas, porque é uma investigação importante da Polícia Civil. Eu volto com você, Bia.